Salve galera, aqui é Hugo Israel do canal Toco Gol, seu canal de notícias e informações sobre o mundo do futebol. A informação que saiu nas últimas horas, o Corinthians foi alertado, mas assumiu o risco de ter que pagar 100% do salário de Memphis Depay, caso a casa de apostas que patrocina o clube seja de fato proibida de operar no Brasil a partir do dia 10 de outubro. A reportagem do portal UOL teve acesso a um e-mail enviado pelo ex-diretor jurídico Leonardo Pantaleão no dia 11 de setembro, em que ele apontava um risco de que a patrocinadora master do clube fosse impossibilitada de continuar com os pagamentos no Corinthians. A sugestão do dirigente era contratar um seguro parcial para cobrir o salário do atacante por pelo menos 90 dias. O tempo seria suficiente para o Corinthians ir ao mercado em busca de um novo patrocinador sem pressa. Mas os demais membros da diretoria consideraram um seguro uma maneira de inviabilizar o negócio, não conseguiria trazer o Memphis Depay com esse seguro, uma vez que o valor seria muito alto. E a ideia foi descartada. Agora, corre o risco de perder o aporte de 57 milhões para a contratação de Memphis. E o Corinthians pode ter que bancar 100% do que foi combinado com o jogador. E é importante a gente trazer essa notícia aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan, porque quando foi anunciado o Memphis Depay, Vanderlei Nogueira, o que a gente teve que ouvir, mas vocês estão falando do Corinthians, da diretoria do Corinthians, mas quem vai bancar é o patrocinador. Agora corre esse risco do Corinthians ter que pagar a conta cheia do Memphis Depay, Vanderlei. Bom, a ideia de ter alguém dividindo a responsabilidade de pagar um alto salário de um jogador que chegou com toda a pompa, que já foi destacado aqui, com um voo exclusivo, com um helicóptero levando do hotel para pouso no território corintiano, aquela coisa toda, um jogador conhecido, um jogador badalado, sem dúvida alguma, é uma boa ideia. Poxa, tem um patrocinador, e o patrocinador vai bancar boa parte do investimento. Pelo mesmo período, né? Ele tem um contrato com o clube e tem condições de pagar isso. Ótimo, legal. Não tem essa história de que é de graça, mas houve uma redução no pacote. Aí surgiu o que surgiu nas últimas horas. E corre esse risco. O fato de o ex-advogado ter sugerido isso, acho que foi uma prova de cautela. Ele analisou e falou, para não corrermos nenhum risco, eu acho que foi uma atuação de alguém que analisa um contrato importante. Se não quiseram, é uma outra conversa. Mas houve a sugestão e algumas decisões não cabe a quem sugeriu, cabe a quem assina o contrato lá. Então eu acho que quem não aceitou a sugestão não foi feliz quem sugeriu. Mas o Corinthians, nas últimas horas, acho que o Pedro vai falar um pouquinho sobre isso, eu só quero, para não ficar o assunto pendente, emitiu uma nota dizendo que tem as informações de que a empresa patrocinadora apresentou todos os documentos e que já pleiteou ao Ministério do Governo que esses documentos. E quando a gente fala do Corinthians, as contratações mais recentes, me vem à cabeça a contratação do Paulinho, por exemplo. A contratação do Paulinho, que teve aquela situação da parceira, que foram buscar a sede, e até um trabalho jornalístico muito bem feito, porque foram até a sede da empresa e não tinha a sede da empresa, não funcionava, não tinha. Só lembrando, quando surgiu... A antiga patrocinadora, que foi acertada ainda nessa gestão, tá? Pra gente falar da gestão Augusto Melo, que a gente, depois de muito tempo, ficou sabendo de algumas cláusulas, que o Corinthians ia ter que pagar uma multa, que tinha também ali a comissão de um intermediário, que a gente só ficou sabendo depois. O Memphis Depay, Vanderlei, até não é muito diferente, porque a gente ficou sabendo depois que o Memphis chegou, que tem uma cláusula, se o Corinthians cair, ele pode rescindir com o Corinthians. Agora a gente está vendo também que o Corinthians assume o risco de pagar 100% do salário dele. E vai aparecendo. Essa cláusula que se cair, pode ter uma rescisão, eu acho até ótimo. É provável, e não é só o Memphis, meu Deus, é do futebol. Aliás, como você tem cláusulas, se você ganhar um título, uma classificação de Libertadores, você tem os bônus, e cada vez mais se tem isso no futebol, eu acho que é uma cláusula factível. E acho que é uma cláusula de segurança para os dois lados. Sim, também, porque você cai uma queda abrupta de receita se você cai de uma divisão, mas do tamanho de um colosso. Essa é boa. São Paulo na época do Daniel Alves, até para não dizer que a gente só está falando do Corinthians. Que vai ter um investidor, que vai bancar o salário do Daniel Alves, não sei o quê.
Olha, Cadê? Até hoje a gente está procurando investidores. Só para demorar para a gente explicar rapidinho, quando você citou, né, o Paulinho, não é isso? Foi aquela Taúsa, né? Taúsa, né? Nós tínhamos aqui um companheiro brilhante que acompanhava o agronegócio, Tejon. Grande palestrante, grande jornalista, que conhece profundamente esse segmento do Brasil há mais de 40 anos. Imaginem a experiência que ele tem. Quando surgiu isso, eu liguei para o Tejon, estou dando a fonte aqui. Liguei para o Tejon. Tejon, você pode falar alguma coisa sobre esta empresa que se apresenta como do agronegócio? Ele falou, Vanderlei, eu nunca ouvi falar. Poxa, mas você está há 40 anos, nunca ouvi falar. Mas eu vou perguntar para algumas pessoas, porque eu posso estar desinformado. Desinformado. Ele perguntou para algumas pessoas, me deu retorno. Falou, olha, perguntei, e para as pessoas que eu perguntei, nenhuma delas conhece. Aí tem, né? Tá bom, Tejon. Um grande abraço, obrigado. Aqui no programa mesmo, eu dei essa informação. Falou, é estranho, porque uma empresa que chega com toda essa pompa, faz esse tipo de investimento, né? E o Tejon não conhece, e as pessoas que ele consultou da área do agronegócio também não conhecem. Nós falamos isso aqui no programa. Aí, passados alguns dias, como o Pedro destacou, foram checar e tal, e não encontraram alguma coisa que pudesse justificar a pomposidade do anúncio do investidor. E Vanderlei, isso aí não é suspeição da imprensa, não, é algo que você tem que fazer qualquer administração, ainda mais com compliance hoje, com jurídico, é uma coisa básica que você faz para alugar um salão de festa, ou comprar um carro usado, qualquer coisa, não é só certidão negativa, não, é algo óbvio. E quando um investimento desse nível e para um colosso, para um gigante, e lamentavelmente pelos últimos tantos anos desta situação e da situação que deixou a hoje a oposição, e no fundo era tudo o mesmo grupo, um pouco mais aqui, um pouco mais ali, você tem que estar mais atento. É uma dívida de mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Quer dizer, você não pode brincar como parece que brincaram. Uma coisa, como qualquer um na vida, pode dar errado um investimento. Então, um custo, tal, não quero investimento, vira um custo, não rolou tal. Outra coisa é a malversação mesmo, e algumas coisas básicas. Eu sou um péssimo negociador. Assim, tenho a menor capacidade de falar, não, você está errado, fez isso, aquilo, negocio mal, tal. Agora, quem é pago... ou quem eu... Porque também tem muito amadorismo, né? E não só amadorismo, mas não, eu sou profissional, eu sou pago. Não, você é remunerado, né? Bem ou mal, outra coisa. Você, mais do que você ser profissional, você é o remunerado. Se você é competente ou não, saberemos, ou às vezes não. E de novo, não estou aqui suspeitando qualquer coisa. A presunção da inocência é fundamental, um princípio básico do direito do Brasil, embora muitas vezes no futebol a gente presumidamente é inocente no sentido de ser naive, de ser infantil. Ah, não, o cara é inocente. Não, não é. Você olha para a cara... sem querer já fazer um pré-julgamento, já fazendo, já viu o negócio. Então, assim, às vezes é um negócio que deu errado ou não rolou, ou às vezes é feito para dar errado. E o Vanderlei sabe isso também muito melhor que a gente, que tem pessoas que fazem a coisa para dar errado, para, digamos, aqui tal, não sei o que lá, vamos conversar, mas tem 10% de papo antes, ou fora desta sala, ou fora deste WhatsApp. Gente, infelizmente, e não é só do Corinthians. Tá? Essas contas que literalmente não fecham, não só no Corinthians. Um pouco mais, um pouco menos. Né? Nos últimos anos, infelizmente, muito mais. Memphis Depay podendo começar o jogo entre os titulares. Vi alguns torcedores, é claro que não são todos, a gente não pode generalizar, mas vi torcedor criticando o Memphis na partida contra o São Paulo. Foi o jogo onde ele mais atuou. Foram 40 minutos dentro de campo. O Memphis está preparado para ser esse titular do Corinthians ou ainda precisa de mais ritmo, ganhar aí a parte física? Preocupado e com razão o torcedor do Corinthians. Tem 3 frentes, mas a fundamental é exatamente essa contra o adversário tradicionalíssimo, de muita rivalidade, sobretudo do lado do Inter para o Corinthians, mais do que do Corinthians para o Inter, e num momento muito delicado, por conta das 3 frentes e por conta do desempenho que é ruim. Mesmo chegando em semifinal de Copa do Brasil de Sul-Americana, com uma grande campanha na Sul-Americana, o Corinthians consegue grandes vitórias e contra o Fortaleza grandes atuações, mas longe do ideal, e não tem como você manter o pique em 3 competições, ainda mais devendo pontos mesmo e futebol no Campeonato Brasileiro. Especificamente sobre o Memphis, Pedro, assim, se você vir só o compacto, aliás, maldosamente foi feito vários compactos a esse respeito, só o desempenho, fala, que jogador é esse? Né?
Aí, quando se sabe quanto ele está custando, eu falei, não é possível. Quando você fala que é o vice-artilheiro da seleção holandesa, ainda que sem ritmo, e no momento que o Corinthians enfrentava um rival, não era na casa dele, mas num campo neutro, com um calor, que ele não está assim tão acostumado, e com um time com um jogador a menos, fala, pô, não é possível. Porque mesmo com algum jogador a menos, o Memphis pega uma bola e dá uma virada de jogo que parecia eu. Né? Então, assim, aí é evidentemente preocupante. Mas o Memphis, em condições normais, é titular no Corinthians, é no Flamengo, é no Inter, é no Atlético Mineiro, é no Palmeiras, no River Plate, Boca, em qualquer equipe da América do Sul. O problema é que as condições não são normais e de temperatura e pressão menos ainda. Jogando na Neoquímica Arena há uma vantagem óbvia, né, histórica, e no momento também tem sido legal. O Corinthians não é o ideal, é o 12º melhor mandante do brasileiro, mas estaria à frente de outros 3 que hoje estarão rebaixados. Não é a grande situação, e pior, o Corinthians, sobretudo, desempenho como visitante, é o pior visitante do brasileiro, tem 11 derrotas, e aí a coisa evidentemente complica. Insisto, mantida essa média de pontos no brasileiro, de menos de 1 ponto por jogo, o Corinthians não se salva. E é fundamental, inclusive para a permanência do Memphis Depay em 2025, o Corinthians se salve. O grande campeonato do Corinthians é a manutenção na Série A. Claro que dá para fazer isso e ganhar uma Sul-Americana, eventualmente ganhar a Copa do Brasil, eu acho mais complicado, até pela grande estreia do Felipe Luiz e do Flamengo. E também, calma lá, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, enfim, é um momento ruim. Mas eu acho que com esse nível de investimento, com a experiência do Memphis, com a vontade dele, isso é uma coisa inegável. Ele chegou naquelas primeiras 24 horas do avião traqueado pelo mundo inteiro, visitando o Parque São Jorge, indo à arena, aquela grande vitória da maneira corintianíssima sobre o Juventude de Itaquera. Ele já está acostumado ao time, ao elenco e à pressão. Isso até por definição, até de vida também, uma infância mais complexa, sem o pai, toda aquela coisa. Mas precisa jogar muito mais. E para jogar muito mais, você precisa estar no ritmo melhor. E para isso precisa jogar. Então não tem outra solução. Vai no jogo contra esse Inter, que está jogando mais do que o Corinthians. Teve torcedor do Corinthians que não gostou do desempenho dele contra o São Paulo. Já a gente vai falar do Palmeiras, que eu acho que tem um caso semelhante, que é o do Felipe Anderson. Eu até questionei o Felipe Anderson em entrevista coletiva na Academia de Futebol quando ele estava chegando, porque pegou um mês de férias e entrou no meio da temporada. O ritmo é outro, preparação física é completamente diferente. Eu até falei, você não está chegando para o Campeonato Paulista enquanto o elenco do Palmeiras está em Brasileiro e Libertadores, e a gente vê um pouco de dificuldade do Felipe Anderson, mas ele tem o talento, ele sabe jogar. Então, de vez em quando, arruma um lance ou outro para esse time do Palmeiras, uma jogada interessante. O Memphis Depay, eu estou falando do Felipe Anderson, o Memphis Depay, ele tem um histórico de lesões. A última temporada foi a que ele mais desfalcou a seleção holandesa e o Atlético de Madrid. Foram quase 30 jogos fora por lesão. Um jogador que também já não vinha atuando há 2, 3 meses, acho que até mais tempo. O Felipe Anderson, ele foi o único jogador das top 5 ligas europeias que não perdeu um jogo as últimas 3 temporadas. Mas está sentindo. Então, eu acho que é até natural o Memphis Depay estar sentindo esse ritmo aqui do futebol brasileiro, Bruno Prado. Tem essa questão do calendário, do tempo, né? Primeiro o calendário em relação ao tempo, ao formato, né? Eles terminaram a temporada europeia em maio, o Memphis ainda jogou a Eurocopa e depois entraram de férias e estariam agora iniciando, estaria ali 2 meses de temporada, 1 mês e pouco, eles estariam iniciando agora, né? Como estão iniciando os campeonatos na Europa. A Champions League teve agora a sua 2ª rodada, os campeonatos nacionais ainda não tem nem 10 rodadas, então eles estariam em outro ritmo e eles já ficaram por muitos anos. O Felipe ficou por muitos anos no futebol europeu e o Memphis a vida inteira. Então tem essa questão da adaptação, tem a questão do calendário em quantidade, apesar do futebol europeu também estar passando por um problema de excesso de jogos, reclamações, ameaças de greve, mas aqui ainda é pior. Aqui ainda tem mais jogo, uma sequência enorme. E o Memphis Depay, ele tem uma coisa a mais aí, né, em relação ao Felipe Anderson, que é uma boa comparação. O Palmeiras, ele foi eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores. Claro que ninguém fica feliz de ser eliminado. Mas o Palmeiras, ele agora está brigando pelo título brasileiro. E no Palmeiras, o time foi eliminado, não aconteceu nada. O Abel segue o trabalho dele, segue a vida. E agora vai tentar ganhar o brasileiro. O Corinthians, ele precisa se salvar do rebaixamento. Então, eu acho que esse é um ponto que diferencia os dois casos. Porque o Corinthians precisa mais do Memphis Depay e de outros jogadores aí imediatamente. O Felipe Anderson,
Ele até melhorou no Palmeiras, está tendo uma sequência de jogos, está jogando bem, está se adaptando. Mas, assim, se o melhor do Felipe Anderson for só no ano que vem, não tem problema nenhum, tá tudo bem. É uma contratação a longo prazo. O Memphis, também a ideia é que ele fique mais tempo no Corinthians, mas o time precisa se salvar do rebaixamento já, agora. Tem 10 rodadas aí para não cair. Então fica uma ansiedade maior, um desespero maior, uma necessidade maior. Os 2 jogos de ontem foram péssimos para o Corinthians, a vitória do Criciúma e a vitória do Fluminense. Então, foram os 2 jogos que abriram a rodada, né? Como não vai ter jogo domingo, já começou ontem a rodada. Hoje vai ter Grêmio e Fortaleza, amanhã um monte de jogo. Então, os 2 jogos de ontem foram muito ruins para o Corinthians. 2 adversários diretos venceram. Então, o Corinthians precisa ganhar do Inter e o jogo é difícil. Pela referência, a gente não está lá no dia a dia do Corinthians, né? Os profissionais da preparação física, da fisiologia, claro que eles têm muito mais capacidade de avaliar isso e tem as informações todas que nós não temos. Pelo último jogo, não parece que o Memphis está pronto para ser titular. Mas passaram alguns dias, né? Vamos ver se ele vai iniciar mesmo amanhã, se ele vai estar melhor, a evolução, que isso vai acontecer, essa evolução vai acontecer, né? Mas o último jogo realmente ele parecia muito fora, assim, de uma condição física, até de um ritmo de jogo, né? Parecia realmente um jogador iniciando uma nova temporada, que é o que está acontecendo com ele, né? Mas o campeonato aqui já está na reta final. E o resultadismo, né? Quando a gente fala do futebol brasileiro, como o resultado manda. O Ramon Dias ele foi extremamente elogiado depois da vitória no Castelão contra o Fortaleza, porque colocou uma escalação, digamos assim, mista, alternativa, e deu certo, venceu e ainda preservou os principais jogadores, os titulares para o Campeonato Brasileiro, para o Corinthians sair o quanto antes dessa situação. Aí, o Corinthians entra agora contra o Flamengo e perde no Maracanã. Ramon Dias errou na escalação, por que poupou os caras? Por que colocou o Héctor pra jogar? Você vê como é que são as coisas de uma semana para outra, basicamente, né? Essa mudança na opinião no que envolve o Corinthians e o Ramon Dias. Mas como eu não sou comentarista de resultado, eu acho que o Ramon não tá tão errado assim. Até me permitem, não só em relação ao Corinthians, não só em relação ao Ramon Dias, em relação a tudo. Colega meu que pediu anonimato, colega nosso, né, palmeirense e tal, a respeito da animação e justificada pela estreia do Felipe Luiz e do Flamengo, né? Então começa assim, ele pegou manchetes do GE.com, que podia ser da Jovem Pan ou qualquer outras, né, não sei o que lá. Treinos elogiados do Flamengo, mudança de perfil dos goleiros quando o Domenech estreia no Flamengo. Quando o Rogério Ceni estreia. Primeiro dia de cena deixa ótima impressão e mostra que não perdeu o jeito nas faltas. Quando o Paulo Souza estreia. Similares aos treinos de Jorge Jesus, treinos de Paulo Souza no Flamengo já caem nas graças dos jogadores. Posso acrescentar em cima do Paulo Souza? Claro. Impressionante a genialidade desse treinador que chegou. Colocou um telão. Ainda bem. Inclusive, já tinha o prefeito. E ele era muito simpático. Muito simpático, com controle gente remoto. boa, treinamento, técnico do amor. Volta, olha o lance que você fez. Exato. Quer dizer, esse é o técnico pro porte do Flamengo. Vitor Pereira. É dose, né? Treinamentos de Vitor Pereira são alvos de elogios no Flamengo. São Paulo. Jogadores do Flamengo se empolgam com o início de São Paulo. Assim, cara, Tite comanda treinos e é elogiado pelos atletas. De novo, gente, não é Você só lembra os primeiros treinos do Diniz na seleção? Brasil e Bolívia. O Brasil ganhou de 5 da Bolívia, como ganhou de 5 da Bolívia com o Tite 2 vezes. E os jogadores atuam nas principais ligas do futebol. Nossa, eu nunca vi nada como Fernando. Os caras trabalham com o Guardiola. Brasil e Bolívia, depois da estreia do Fernando Diniz, era uma misto do Brasil de 70, com de 58, com a Holanda de 54, Hungria de 54 e Brasil de 82, inclusive com resultados mais parecidos com esses três. Então, da série, aquela célebre do Paulo Nobre, quando o Palmeiras começou com o Gareca, que é tipo horrível, empolgou, lembra? Ficou hashtag empolgou e virou até a piada interna e externa dos palmeirenses. Isso vale pro Palmeiras, vale pro Flamengo e pro Corinthians. Assim, um pouquinho mais de cautela na empolgação, e assim, como fala, aliás, um brilhante colega nosso do Sport TV, o Marcelo Barreto, no Flamengo, ou é crise na Gávea, ou é rumo a Tóquio, ou agora, graças à expressão virilizada, que não se perca o nome de Marcos Braz, alguém pode esperar, a sua hora vai chegar. Gente, se a gente puder ter um pouquinho mais de calma e paciência na primeira boa atuação, ou também na má atuação, como foi a do Memphis, por exemplo, contra o São Paulo, eu sei que não é a primeira e tal, mas assim, um pouquinho mais de equilíbrio para evitar exatamente quando ganha, não é, pode esperar, a sua hora vai chegar, e também nem quando perde ou a situação é delicada, é o fim do mundo, pelo amor de Deus, fecha, vira pizzaria. Quando o Memphis chegou, assim, antes de pisar no campo, assim, agora chegou o Cruyff com o Van Basten. Agora vai pro título. Esquece, é o
Neymar holandês, esquece. Esquece. Não esquece. Mas A gente esquece mesmo. só pra gente poder completar aqui o Corinthians, o timão que amanhã não vai ter o Romero, suspenso pelo 3º cartão amarelo, o Fagner que foi expulso, Ramalho que foi Também expulso. faz falta, também em vários sentidos, o Fagner, né? Vai fazer falta na lateral e tá fazendo muita falta. E o Corinthians deve entrar em campo amanhã com esses jogadores fora: Hugo Souza, Mateuzinho, Kaká, Félix Torres ou Gustavo Henrique, Bidu, José Martínez, Charles, Bidon ou Carrijo, Garro, Pedro Henrique ou Memphis Depay e Yuri Alberto, provável time do Corinthians para enfrentar o Internacional amanhã. Gostou do vídeo, meu querido? Deixa seu like, comenta aí embaixo, hein? E vamos lá, se inscreva no canal e até a próxima. Até o próximo vídeo, pessoal. Fique com Deus.